Caríssimos alunos do nono ano Centro Educacional Anchieta, daremos continuidade nesse instante ao assunto do segundo bimestre em estudos amazônicos, cujo tema temos Projeto Pombalinos para a Amazônia. A Amazônia colonial sempre se constituiu em um grande obstáculo para a metrópole portuguesa no que diz respeito à sua efetiva ocupação. O constante assédio de estrangeiros tornava imperiosa sua conquista e ocupação. As dificuldades para o deslocamento de colonos para a Amazônia tornou-a celeiro de degredados, com a justificativa de virem cumprir suas penas, eram enviados para a capitania do Grão-Pará e Rio Negro, onde assumiam as condições de colonos. Degredados, degredado dá-se o nome a prisioneiros. Isso mesmo, pessoas que cometiam crime em Portugal eram condenados e julgados, e ao invés de serem enviados para a cadeia, eram enviados para a Amazônia. Para poder, chegando aqui, eles assumiam os cargos públicos, como inclusive de policial, de juiz. Já pensou? Um juiz e um policial prisioneiro de Portugal, quer dizer, lá é o criminoso, aqui é o homem da lei. A escassa população branca, sempre presente nas referidas capitanias, tornava quase impossível a organização da sua defesa, coisa que só seria conseguido com a sua efetiva ocupação. Nesse sentido, a política pombalina procurava superar esses obstáculos colocados para a colonização amazônica. E com esse intuito, Pombal formulou uma política indigenista que objetivava emancipar os índios, retirando-os da tutela das ordens missionárias e procurava integrá-los à população branca. Nesse esforço de fazer do índio um colono, Portugal procurou, seu ministro aí, o Pombal, procurou desenvolver uma política chamada de a implantação do regime do diretório. O regime do diretório era um conjunto de leis que regulamentava a partir de então a colonização na Amazônica, assim como as relações sociais entre brancos e indígenas. Com a ascensão de Sebastião José de Carvalho e Melo, que é o Marquês de Pombal, ao governo português, Dom José I representou uma modificação na concepção do governo metropolitano acerca das relações metrópole-colônia. O Marquês de Pombal foi embaixador em Londres e em Paris, na França. Aí, diante disso, ele acabou constatando a situação de atraso em que Portugal se encontrava em relação aos seus concorrentes. A ideia de que o reino português encontrava-se ainda no século XVIII em situação de atraso frente aos outros países da Europa Ocidental, principalmente a Inglaterra e a França, faz parte do imaginário social construído no período, tendo sido exteriorizada em inúmeros trabalhos representados em Portugal, representado por historiadores. E quais as causas desse atraso econômico português? A imagem de atraso econômico e político presente na memória da sociedade do período acabou por ser apropriada por um significativo número de historiadores. E as causas dele era justificada para a permanência da sociedade lusitana em uma estrutura agrária semi-feudal responsável pela preservação do domínio social e político da nobreza e do clero.
pela existência de uma burguesia incipiente e sem força política e pelo desenvolvimento de um liberalismo conservador, colonialista e tradicionalista. E aí, desse modo, decidido a colocar Portugal à altura dos novos tempos, Pombal empreendeu uma série de reformas em Portugal e suas colônias, entre elas a Amazônia. A começar pela educação. Logo de início, ele viu o quê? Diante dessa ideia do quadro de Portugal estar nas mãos do clero e da nobreza, a educação, portanto, ela era toda tarefa da igreja, dos religiosos que tomavam de conta. E aí o Pombal, a primeira coisa que ele fez foi tornar a educação laica, laicizou a educação, ou seja, tirou das mãos dos religiosos e passou a enfatizar a questão da ciência que se aplica na sociedade, ou as ciências aplicadas. O que significa isso? É uma ciência ou um estudo que você aprende a desenvolver técnicas e tecnologias e se aplica isso no cotidiano das pessoas, principalmente no cotidiano da produção econômica. Ciência experimental e progresso. Nesse novo ideário, a ciência adquire o sentido de ciência aplicada, ou seja, a ciência que se aplica. Por isso, as reformas feitas no sistema de ensino centravam-se na profissionalização. A ciência experimental, condição sine qua non para o progresso, era vista como a única garantia de se tirar Portugal da situação de atraso em que se encontrava e de introduzi-lo na modernidade, representando a educação nesse processo um importante papel. Na Amazônia, no Brasil como um todo também, então, começava a ser colocado como centro em torno do qual esse projeto se efetivava na medida em que tal elite constatava o subaproveitamento e ou desperdício das suas potencialidades econômicas. E aí, como seria essa resposta em torno da educação? Bom, aqui a primeira coisa que se fez foi tornar obrigatório o ensino da língua portuguesa, já que os jesuítas, que eram os líderes da educação, eles preferiam trabalhar com a língua do Nengatu, uma língua que eles mesmos criaram aqui na Amazônia e no Brasil. E aí os índios poucos falavam o português. E aí a primeira coisa que o Marquês de Pombal fez foi mudar essa questão, tornar obrigatório o ensino da língua portuguesa. A ocupação da Amazônia, ela sofria constantes problemas. Havia a permanente necessidade de proteger a Amazônia da cobiça estrangeira, já que desde o século XVI tivemos constantemente as invasões dos holandeses, franceses e ingleses. E aí essa era a grande preocupação do Marquês de Pombal, garantir essa colonização da região amazônica. Aí, a partir de 1750, vem a questão do Tratado de Madrid. E com esse tratado, nós já vimos na aula anterior, o Marquês de Pombal tinha como objetivo principal garantir essa efetivação do território amazônico. E como era possível, já que Portugal tinha dificuldade de enviar colonos pela falta de homens brancos na região ou em Portugal, e aí é onde o Marquês de Pombal lança o projeto do diretório com o intuito de transformar esse índio agora no colono português, portanto ensinar-lhe os valores português. Por isso a ideia de tornar obrigatório a língua portuguesa, para que esse colono indígena fosse interiorizando os valores portugueses e assumisse tais valores como valores seus. E aí a questão do trabalho, por exemplo. Transformar o índio em colono implicava em
reconhecer-lhe a condição de pessoa, isso mesmo, pessoa. Haja vista que até então o índio era o escravo, tanto quanto o negro africano, e não tinha liberdade de si, não respondia por si, não ele era propriedade dos senhores. E aí sim, nesse caso, se agora o índio vai ser o colono, portanto, ele passa a ser essa pessoa, logo reconhecido com direitos naturais, assim como qualquer cidadão português. Está isento da tutela religiosa, porque como nós já vimos, os religiosos é que comandavam as missões e é que respondia, quem administrava essas missões e, portanto, os índios estavam subordinados a eles. E aí, se o índio agora é colono, ele não vai ser livre, não tem mais religiosa controlando para quem ele trabalha, por quanto tempo e o que ele deve receber. Então, essa relação agora é direta do colono indígena com o colono português, que agora vai dar tudo no mesmo, segundo o projeto do diretório. Todos esses fatores levaram Pombal a formalizar uma política indigenista para a Amazônia. Reconhecer-lhe direitos pertinentes aos cidadãos portugueses. Cidadão livre, o índio agora é um cidadão livre e que, portanto, teria que ser reconhecido da mesma forma que um cidadão português. Aí vem, portanto, a ideia de como ou colocar em prática esse projeto de interiorização dos interesses portugueses pelo agora então cidadão indígena.